a professora Ábia Saldanha. E eu conversava com a irmã Rosemary e dizia: vamos orar. Porque eu ouço a voz batista todo dia. Todo dia estou dentro do meu carro, quietinho, ouvindo a voz batista. E sempre ouço o nome da professora sendo citado. Quer seja para um evento junto à convenção, quer seja para alguma programação em alguma igreja, a irmã está sempre sendo convocada para uma palestra, para uma mensagem, sempre está envolvida. E eu dizia para a irmã Rosemary: vamos orar, porque não vai ser fácil encontrar um espaço na agenda da irmã. E quando a irmã Rosemary dizia para mim que a irmã Ábia confirmava a sua presença conosco, eu agradeci muito a Deus, porque eu tenho ouvido falar muito sobre o trabalho da professora Ábia, tenho ouvido, como eu disse, sempre o nome dela sendo citado, e eu acredito que um servo, uma serva, quanto mais se envolve na obra de Deus, mais de Deus convoca. E é um privilégio, é um prazer para nós receber a irmã e junto com a igreja nesta noite de podermos ouvir Deus falar aos nossos corações através da sua serva. É um prazer para nós. Eu peço que todos continuem com a mesma reverência. Vamos ouvir a mensagem. Eu não gosto da palavra recado, mas vamos ouvir a mensagem que Deus tem para nós hoje, através desse vaso que é tão valioso na obra de Deus, a professora Ábia Saldanha. É um prazer muito grande, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, estar nesta noite aqui para trazer a mensagem que Deus colocou na mente das irmãs e tem colocado na vida também, não é, pastor? E deixarmos que a sua palavra nos ensine. Nem sempre a nossa resistência é quanto ao que fala, mas ao que a palavra fala. Porque o que a palavra fala não pode ser mudado, não é? E então nós estamos aqui em nome de Jesus, aceitando o convite, viu, pastor? Com muita alegria. Obrigada por suas palavras incentivadoras, né? Obrigada à União Feminina, as irmãs que me lançaram o convite. Eu tenho um prazer muito grande de estar aqui e abrir a palavra de Deus. E vamos trabalhar juntos. Eu falando, os irmãos ouvindo, fazendo as conjecturas aqui dentro, concordando ou discordando. Você só não pode discordar da Bíblia. De mim você pode discordar, mas não discorde da Bíblia. Não discorde de Deus. Não discorde de Jesus. Porque é muito difícil, não é? Difícil depois para querer ser transformada e transformar. Porque a transformação vem por causa do poder de Deus, por causa da palavra de Deus. Não é verdade? Pelo menos desde que eu cheguei aqui, eu só tenho ouvido falar de coisas maravilhosas através das músicas, das orações, e é uma concordância bem assim, acirrada, não é? Com Deus. Maravilha do céu. Porque o que será de nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Que será do ser humano se não tiver o Espírito Santo de Deus dominando a sua mente, a sua vontade, para que ele faça o que é bom e agradável ao Senhor? Diante de tantas atrações que o mundo oferece, é preciso realmente uma amizade firme com Deus. É preciso uma crença fiel, realmente, na palavra de Deus. É preciso sentir-se Deus bem de perto na vida,
não somente vez em quando, fim de semana, no dia de reunião, mas um Deus do sentar ao levantar, do deitar ao levantar, do caminhar para o trabalho, do voltar, sempre está ali com o seu Santo Espírito nos monitorando, nos dando subsídios, nos fazendo entender como é maravilhoso viver às custas de Deus. E viver de uma maneira que nós nos sintamos felizes. Porque temos Deus conosco, do amanhecer ao anoitecer, nas horas agradáveis e nas horas que não são agradáveis. Porque nas horas que não nos são agradáveis, nós estaremos com certeza lutando por uma vitória. E quando a vitória chega, a gente diz: graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. E então isso é maravilhoso. Transformadas para transformar. Quer dizer, é um processo contínuo da transformação que uma mulher temente a Deus passa, e a influência forte que exercerá a partir da sua família, da sua casa, no seu trabalho, na sua igreja ou em qualquer lugar que chegar. Porque Deus, Ele é possessivo. Ele quer tomar posse de tudo que somos, de tudo que temos, para sempre fazer o melhor. Nós, juntos com Deus, juntas com Deus, melhoraremos muito esse mundo que nós vivemos. Então é preciso realmente fazer essa aliança com Deus. Transformadas para transformar. Daí a gente vai observando que facetas do nosso caráter, que facetas da nossa vida nós precisamos melhorar. Sermos transformadas para exercermos uma influência boa, agradável, perfeita, àqueles que estão ao nosso redor. Não somente porque estão ao nosso redor, mas porque eles confiam em nossa palavra, em nosso conselho e seguem o nosso exemplo, mesmo sem nós sabermos. Quantas vezes nos surpreendemos quando alguém chega e diz: sabe, desde que você veio morar aqui como nossa vizinha, que nós lhe observamos. Eu ouvi isto sábado passado e nunca tinha passado pela minha mente que aqueles vizinhos estavam me observando. Observamos o seu jeito de falar, o seu jeito de entrar, o seu jeito de vestir, o seu jeito de sair, o seu relacionamento com a sua família, com seu esposo, com as pessoas que trabalham com você. Eu olhei uma família de 11 filhos, todos já adultos, não é? Agora tem os netos, os bisnetos. E eu fiquei dizendo: ó Deus, é muito bom confiar no Senhor, é muito bom depender do Senhor para viver. Porque se nós formos viver à nossa custa, dar uma passada, cai. Cai pelo jeito de falar, cai pelo jeito de, às vezes, fazer assim, não é? De pouco caso. E os olhos das pessoas nos acompanhando, nos vendo. Mas que bom que tem mulher cristã em ação, não é? Que está ali aprendendo, estudando, vivendo, transformando, sendo transformada continuamente. Isso é maravilhoso.
E hoje nós queremos trazer uma parte positiva. Mulheres transformadas para transformar. Sempre volto o meu olhar para a minha casa, a casa dos meus pais, a minha família, e observar o meu pai de 6 horas da manhã até às 7, fazendo a leitura bíblica, em que não podia ter barulho nenhum dentro de casa, e nós éramos 9 filhos. E nós olhávamos pela brecha da porta o que ele estava fazendo, assentado, lendo a Bíblia. E algumas vezes nós o flagramos discutindo com Deus. Mas, Senhor, não pode ser assim. Para mim seria mais fácil se fosse assim. Mas a tua palavra diz que é assim. E ele escrevia os recados. Quando ele faleceu, eu pedi aos meus irmãos que me dessem a Bíblia dele. Porque ele estava já há 40 anos com aquela Bíblia. E ali tinha as dúvidas que ele tinha, depois as dúvidas tiradas. E como ele levava a sério. Pregador do Evangelho, disse domingo a domingo. Ia para a escola dominical, 3 horas da tarde na Praça do Ferreira, e depois passeio público, Praça José de Alencar, pregando a palavra. E nós todos com eles, toda a criançada, 9 filhos. E mais mamãe, que era transformada para transformar. E ela jamais reclamava porque o meu pai fazia isso ou fazia aquilo. Quando alguém dizia assim, mas mamãe, a gente nem pode ir, não reclama, porque seu pai está certo. Ele está cumprindo uma ordem de Deus. E assim, dessa família, saíram pelo menos 5 vocacionados. O exemplo dos fiéis dentro de casa. E eu rendo graças a Deus pela vida do meu pai. Pregando, visitando, testemunhando sempre do Evangelho, com muita firmeza. E nos ensinando. E a mamãe, parecendo ser tímida, mas sempre dizendo, olhe o que a Bíblia diz, veja o que é que o seu pai fala sobre a Bíblia. Membro da União Feminina Missionária Batista do Brasil, a minha mãe. Nós, as meninas, fomos todas mensageiras do rei, e os meninos embaixadores do rei. Tinha tudo para dar certo, não é? E fiéis ao Senhor. Eu rendo graças a Deus pela mulher transformada, minha mãe, porque Deus, através do seu exemplo, de sua palavra, da nossa família, da nossa igreja, a primeira igreja batista de Fortaleza, do meu primeiro pastor, da idade que eu me percebi como criança na primeira igreja, até o dia do meu casamento, fora os 4 anos que passei no SEC estudando, ali, aprendendo, sempre aprendendo a viver, ter uma vida correta diante de Deus, diante da família e diante do próximo. Transformadas para transformar, não para servir de pedra de tropeço. Fui crente. Para mim é a expressão mais triste que eu ouço na minha vida. É quando alguém diz, fui crente, fui membro de tal igreja, fiz isso, fiz aquilo. Transformadas, ainda em processo de transformação, porque foi. Ainda em processos de transformação.
E nós, como mulheres cristãs em ação, temos uma responsabilidade muito grande em nosso lar, em nossa vizinhança, em nosso local de trabalho, no coletivo que nós utilizamos, dentro da igreja, nas classes de escola bíblica dominical, nas congregações, nas visitas, toda uma dinâmica, contando sempre com a presença de Deus, pois Ele diz: não temas, eu estou contigo, eu te tomo pela tua mão direita e te ajudo. Não estamos sozinhas, mas sempre com Deus. Como cada crente nunca está sozinho. Deus não nos salva para dizer agora, olha, te cuida, viu? Ah, não temas, eu estou contigo. Eu te tomo pela tua mão direita e te ajudo. Eis-me aqui, estou aqui com você, sempre. Para onde me irei da tua presença? Para onde fugirei? Se subo aos céus, ali tu estás. Se caminho na terra, ali tu estás. Deus sempre está junto conosco, por causa do seu amor e da sua graça. E ainda nós temos o livro mais importante do mundo, a Bíblia Sagrada. Quantos aqui têm Bíblia? Levante a mão. Que maravilha, não é, pastor? Que maravilha. Tem o melhor para ter uma vida transformada. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. É a palavra de Deus. Pode outros livros, talvez o segundo livro mais importante do mundo é o Peregrino, não é? De John Bunyan, que fala de toda a transformação de um cristão. Se você ainda não leu, deve ler, porque é tanta experiência passada com Deus e que deu a esse missionário uma visão tão correta de Deus. O texto que nós escolhemos, meus irmãos, é 2 Timóteo 2, verso 2. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. E nós temos ainda 2 Timóteo, capítulo 1, versos 3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Mulheres transformadas para transformar. Está aqui a vovó Loide, a mamãe Eunice, trabalhando com um filho, e a dona Loide com o neto. E então vem as transformações ao longo das famílias. Que maravilha, minhas irmãs. É um privilégio muito grande para nós, como mulheres salvas por Cristo, vivermos a nossa fé, não sermos mulheres fragilizadas por qualquer problema, e dizer: não, eu não tenho mais vontade de ir na igreja, não, eu não estou nem com vontade mais de ler a Bíblia.
eu fiquei tão chateada com isso e com aquilo, né? E as coisas vão passando, mas o que Paulo chama a atenção para Timóteo é que duas pessoas muito importantes na vida dele havia investido para que ele se tornasse um grande pregador do Evangelho, um homem temente a Deus. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te. Lembrando da tristeza que Timóteo passava depois de já ser obreiro. Pastor, chora, pastor? Já. Durante a minha juventude, de criança até jovem, quando eu vim ao seminário, depois me formei, trabalhei 4 anos em Fortaleza, eu tive um único pastor, pastor Davis. E ele nos acompanhava como crianças. Eu, às vezes, ainda tenho saudades daquele pastor, porque nós crianças, quando chegava a hora de sair, ali na porta, nós queríamos formar uma fila primeiro, antes dos adultos, porque o pastor passava a mão na cabeça da gente. A gente já preparava a cabeça assim. Eu me lembro, 5, 6 anos, a gente olhando assim para ele, para ver o jeito dele sorrindo, e ele passava a mão na cabeça. Quando não, se agachar para dar um abraço. E quando adolescente, quando passávamos por problemas, ele chamava até o gabinete, como se a gente fosse uma pessoa adulta. Dizia para a secretária: marca fulano para ir conversar comigo. E quando eu quis estudar e recebi uma bolsa de estudo no Colégio Batista, e o meu pai não quis deixar eu estudar, porque eu já sabia ler muito bem, escrever, não precisava estudar. E eu fiquei muito triste. E o pastor marcou para falar comigo no gabinete. E ele disse: Ábia, se Deus está chamando você, Ele é muito mais poderoso do que o seu pai. Você nem precisa chorar. Você pode ter certeza que você vai cumprir exatamente o que para que Deus está chamando você. Você vai para o seminário, você vai estudar, você vai ser uma missionária, você vai ser uma pregadora, você vai ser uma pessoa que vai cumprir o que Deus quer. Sabe, Ábia, Deus é muito mais poderoso do que o seu pai. E daquele dia eu saí do gabinete do pastor, me sentindo muito vitoriosa, e cheguei em casa, eu olhava para o meu pai, ele muito severo, muito sério, falava pouco. E eu olhei para ele com um semblante de vitória. E quando chegou a época de eu vir ao SEC, o meu pastor foi falar com o meu pai, lá em casa, acompanhado de 2 diáconos, e dizer para ele: a igreja vai enviar Ábia para o seminário, porque Deus está chamando, e ela vai obedecer à voz de Deus, porque Deus, irmão Saldanha, é muito mais importante do que o irmão. O irmão de sua filha Ábia só está vendo agora o desenvolvimento dela intelectual na igreja, o seu amor ao trabalho de Deus, mas o senhor não tem uma visão de futuro, nem uma visão de presença com ela como Deus tem. E nós viemos como igreja aqui lhe comunicar que nós estamos recomendando Ábia ao seminário de educação cristã, e daqui a 15 dias ela deve viajar para o Recife. Esta filha, irmão Saldanha, Ábia, é uma moça que Deus quer usar na sua causa. Meu pai olhou para o pastor e disse: pastor, a partir de hoje, esta filha não é somente minha, é da igreja. A igreja faça com ela o que quiser.
E eu, glória a Deus, graças a Deus. Deus é mais forte do que os nossos pais, porque nossos pais são frágeis, humanos, são criaturas, ainda em processo de trabalho com Deus. Mas quando nós temos um pastor que nos ajuda, nos auxilia, presta socorro, nós nos tornamos fortes em reconhecer a grandeza e o poder de Deus. Vale a pena, crianças, confiar em Deus e confiar no pastor, confiar na liderança da igreja. Que maravilha, que bênção. Me formei e trabalhei 6 anos na cidade de Fortaleza, no Ceará, na junta executiva e como missionária itinerante. Dou graças a Deus. Mas o que minha mãe fez comigo e com mais 5 irmãs, éramos 9 filhos, 6 mulheres e 3 homens, todas crentes em Jesus Cristo, trabalhando nas mais diversas áreas. 2 estudamos no seminário, uma é representante do evangelismo explosivo na Igreja Batista do Brooklyn, São Paulo. Outra líder da União Feminina lá em Fortaleza. E outra é líder lá em São Paulo. Até aqui nos ajudou o Senhor. Vida transformada, mulher transformada, transformando a partir de casa seus filhos, considerando-os pessoas que Deus deu para que você cuide. Os filhos não são simplesmente seus filhos, são filhos de Deus. É Deus quem dá a vida, é Deus quem sustenta, é Deus quem salva, é Deus quem chama, é Deus quem dá responsabilidades. E nós, como mulheres transformadas, não vamos impedir o desenvolvimento do trabalho de Deus no meio dos nossos filhos. Quando nossos filhos chegarem vibrando com o trabalho da igreja, nada de fazer muxoxo, né? É porque você ainda é criança ou uma adolescente. Quando você ficar mais adulta que você vai entender umas certas coisas. Não, isso é de mulher que não quer ter vidas transformadas na sua família. Mas é dizer, não, meu filho, Deus está com você. Foi a Deus, chamou Davi, ele ainda pequeno. Chamou tantos outros. Quantos anos, pastor, o senhor começou a entender que Deus lhe amava? 24, com 24 anos. E ficou firme, não foi? Até hoje. Então, em casa, o livro-texto é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, o culto diário, culto doméstico, no melhor horário das crianças, não é no melhor horário do adulto, mas das crianças. O maior inimigo nosso é muito amável. Muito amável. Nas casas, esse nosso inimigo, ele tem um lugar especial. Quando vamos arrumar a casa, primeiro lugar a ser escolhido é para a televisão, onde ela vai ficar. Tem que ficar no lugar de destaque que todo mundo veja. Tem um que senta assim, eu não estou vendo. Então vê aí, pronto. Ali a família começa um processo difícil de ser trabalhado. Não é, meus irmãos? Os irmãos não acham? Porque esse foi o inimigo disfarçado que entrou em nossa casa. Ele entrou de uma maneira bonita,
colorida, movimentada, história bonita, coisa engraçada, mas ele ensina umas coisas difíceis que nos separa de Deus. E eu vou dizer, transformadas para transformar, tem de ter um poder, uma sabedoria nesses 2 dedos para dizer, basta agora. Esse capítulo não é uma formação de caráter destrutiva ao caráter cristão. Não podemos seguir estes exemplos. E eles vêm de uma maneira muito mais bonita do que um sermão. O pastor prega o sermão, todo mundo está ouvindo, mas a televisão todo mundo está sentado, está tomando alguma coisa, comendo alguma coisa, está sentado no chão, está sentado ou deitado da melhor maneira que quer, e dali o diabo diz, quem manda aqui sou eu. E quando menos espero, os conceitos bíblicos estão nessas letrinhas miúdas da palavra de Deus. E os preceitos satânicos estão em atividades. Pessoas lindas, fortes, cheias de talento. E que vamos fazer? Transformadas para transformar. Não, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos dizer bem baixinho, irmã. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Um pouquinho mais alto. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Um pouquinho mais alto. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora com toda a força da nossa alma. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus dá-nos força para controlarmos as lições perniciosas, satânicas, formadoras de caráteres terríveis, que estão comodamente dentro da nossa casa. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fortes. Transformados para transformar. Temos coisas difíceis, os exemplos de família, os exemplos de empregados, de patrões, a moral inexistente, a infidelidade, a desonestidade, a mentira, o ódio. Bíblia, eu tenho pena de você, silenciosa, fechada, calada. É mais poderosa do que qualquer espada alguma de 2 gumes. Mas a televisão é mais forte, é elétrica. Tem personagens, os personagens daqui, só se a gente for lendo e pensando, o outro explicando, não é? Aguardar a escola dominical. Irmãos, precisamos nos colocar diante de Deus em oração diariamente, nos nossos lares. Ó Deus, dá-me força, Senhor. Dá-me força para resistir às tentações da televisão. Transformadas para transformar. A Bíblia fica quase emudecida diante da televisão, que a cada dia vai apresentando uma dosagem maior de imoralidades, mentiras, fantasias, desonestidades, destruição familiar, destruição de caráter, afastamento de Deus. Transformadas para transformar. Talvez tenha que fazer sessão extraordinária dentro dos lares para ver
que dias nós não ligaremos televisão? Quantas vezes durante a semana ligaremos? Uma vez só? 2? Seria bom que tentássemos, não é? Nós vamos vendo o apóstolo Paulo enaltece a vovó e a mamãe, 2 personalidades de grande valor dentro de casa, dentro da família. Precisamos. Para a boa formação das crianças, dos adolescentes, jovens, adultos, porque adulto também entra em processo de formação. Você não vê, não tem adulto que estuda? Começa a fazer 2º grau, faculdade, depois faz pós-graduação. Por quê? Porque vai melhorando intelectualmente, não é? Academicamente. Também se melhora moralmente. Se aprende coisas novas, a força do caráter, e dizer, não, esta semana nós não assistiremos televisão. Essa casa parece que não vai ter graça, né? Quem é mais importante na sua casa? É papai, é mamãe, são os filhos? Rede Globo. Eu não estou pedindo aos irmãos para concordarem comigo. Eu estou soltando informações para que estas informações não nos faça caminhar com a Bíblia fechada, quando vem para a igreja e quando está em casa. Mas você é salvo? Sou. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, disse Jesus. Em primeiro lugar tem que estar com Deus, e a gente ter bastante coragem, domínio próprio, para algumas vezes, ou grande parte das vezes, desligar a televisão. Bem, mas aí nós vamos convivendo em família, e às vezes a mãe tem vontade de que alguma coisa aconteça, mas o marido não concorda. Como? Se o marido não concorda, não pode ser feito em casa, não é assim? Não é verdade, minhas irmãs? Ela me diz, não, mas a gente faz de conta que... Não. Transformada para transformar. Nada de mentir, nada de falsificar. Seu pai disse que não, e é não. Não, você vai... Aí eu digo que você foi ali. Não, não, não. A gente não pode ensinar as crianças a mentir. O nosso desejo, a nossa responsabilidade é ensinar as crianças a falarem a verdade sempre. Então eu não posso ter um plano dentro de casa e a palavra do meu marido Moisés, não, você vai, eu digo qualquer coisa para ele. Não, não, mulher transformada não diz qualquer coisa para o marido. Ela diz o que é certo, ela diz o que é verdadeiro. Também não diz qualquer coisa para os filhos, ela diz o que é certo e diz o que é verdadeiro. Porque ela está criando filhos de Deus. Toda mãe é mãe adotiva, todo pai é pai adotivo, porque está criando os verdadeiros filhos de Deus, que todos somos filhos de Deus. E as nossas lindas e queridas crianças, nossos filhos, são filhos de Deus. Jamais criaremos para serem mentirosos no mundo, para serem pessoas falsas,
mas pessoas que falam a verdade. E é bom como nós, quando já somos assim avantajados na idade e temos os nossos filhos fiéis, tementes a Deus, diáconos de igreja, líderes da igreja, fazendo os trabalhos. Eu digo, Senhor, muito obrigado pela minha filha Mise e o trabalho que ela realiza ali na igreja de Palmas, Tocantins. Obrigado, Senhor, pelo Anderson, diácono da igreja. Mas tinha que ensinar a verdade. E algumas vezes eu até saí para chorar escondido, para eles não me verem chorando, porque eu não queria vê-los sofrendo. Dava a ordem, vai fazer isso, não vai, ia lá para o quarto, fechava a porta, me ajoelhava, chorava, meu Deus, eu queria, mas não pode, é erro, é falha, é construção de caráter. É a construção mais difícil, não é, pastor? É a construção mais difícil, é a construção de um caráter. Um caráter impoluto, honesto, verdadeiro, respeitador, sincero, fiel a Deus e aos homens. Mas como é maravilhoso quando a gente é chamado a uma escola ou no colégio, e então ali a pessoa chega e diz, olha, nós queríamos dizer que o Anderson vai muito bem, ele fez uma prova de matemática excelente, foi a melhor da turma. Glória a Deus, glória a Deus. É maravilhoso, meus irmãos. É sofrido, mas os resultados são excelentes. Não dá, meus irmãos, para sermos talhadas para o serviço de Deus e não levarmos a sério o que de melhor Deus nos dá, que são os nossos filhos. Então, o desafio nosso é realmente permanecer firme com Deus, falando a verdade, ensinando a honrar pai e mãe, a respeitar os mais velhos, a se portar decentemente, na igreja, na escola, num coletivo, na vizinhança. Não dizer palavrões, nem a mamãe, nem o papai dentro de casa, para depois, quando ouvir o menino, olha o que é isso? Aí vai, mas o senhor disse. Mas o senhor disse. Mas eu agora não vou dizer mais. Transformadas para transformar. Você quer ver uma expressão feminina? Na hora da zanga, eu te mato. Já ouviu alguém dizendo isso? Eu te mato. E o menino... transformada para transformar, transformada para transformar. A gente tem que ficar todo tempo em casa dizendo, transformada para transformar, transformada para transformar. Está caducando? Não, estou lutando comigo mesma. Não podemos viver de brincadeiras, de faz de conta, porque a vida é séria, e só é uma vez que se vive na terra. Não se vive duas vezes na vida, não é? Mentir. Cada um fale a verdade com o seu próximo. Cada mãe fale a verdade com o seu filho. Não, meu filho, eu estava brincando. Tem que acabar com essa mania de mentir e dizer que estava brincando. Não mente, fala a verdade. Não, não vai ser possível. Você não vai hoje brincar, jogar futebol com o colega, não vai. Tem suas tarefas para fazer. E depois não apresenta uma desculpa a outra. Não, foi por causa disso, daquilo. Mas a minha mãe mente. Cala a boca, menino. É para honrar pai e mãe.
queria trazer, meus irmãos, hoje umas coisas difíceis, sabe? Mas eu vi que nós falhamos são nas coisas fáceis, que nós temos domínio, e que a palavra de Deus, ela nos ensina a caminharmos exatamente por aquilo que nos é mais comum na nossa vivência dentro do lar. Fazendo compras. Menino, mãe, eu já botei 2 laranjas aqui. Tem nada não, tem muita laranja nesse monte. É assim? Não. Não, tira as 2 laranjas, bota lá, devolve. E aí, mãe, ninguém viu não, viu sim. Deus viu. E Deus é mais importante do que a população do mundo todo. É ensinar a ser honesto. Me lembro o dia quando a minha filha, com 6 anos de idade, fomos ao colégio, do colégio, quando terminou a aula, fomos à cidade, eu fui comprar alguma coisa, e ela chegou para mim e disse, mãe, eu queria que tu comprasse umas historinhas para mim. Eu disse, o quê? Umas historinhas. Aí eu disse, eu vou ver se o dinheiro der. Aí chegamos na livraria Rangel, que tinha lá, e comprei algumas coisas, ela disse, a historinha. Eu disse, o dinheiro não deu. Assim, eu tenho, mãe, aqui na minha bolsa, na minha pasta. Você tem, minha filha? Tenho. Ela abriu a pasta dela, mãe, para minha surpresa, ela saiu com a mão cheia de 50, 10, 20. Eu disse, meu Deus, guarda isso, menina, guarda, que é por causa de assaltante. O que você disse, Mísia? Foi a professora do colégio. Ela me deu porque eu acertei umas perguntas. Tu é professora desse dinheiro todo, Mísia? Guarda aí, em casa a gente conversa. Depois do almoço, descansamos um pouco, você vai buscar a pasta. Aí eu olhei, tinha R$230. Minha filha, o que foi isso? Foi, mãe, foi a professora. Ela perguntou, quem quer vir aqui fazer alguma coisa, eu vou dar dinheiro. Aí eu peguei, fui, cantei, ela me deu o dinheiro. Mísia, você não está falando a verdade. Eu estou muito triste. Foi a professora Deise. Ela disse que ia ter um grupo de meninas para fazer uma coisa numa festa, e ela já deu hoje a gente, 230. Eu digo, não é verdade, não é verdade não, minha filha. Eu vou fazer ali um trabalho, você vai ficar e daqui a pouco a gente volta a conversar. Bem, agora, eu quero que você me diga de onde foi esse dinheiro. Ela disse, foi da bolsa do papai. Disse, agora eu acredito. Deixou ele liso, minha filha. Foi tudo. Conversei com ela, expliquei todas as lições. Diz, hoje, quando o papai chegar, depois que ele tomar banho, depois que ele lanchar, quando ele se sentar no sofá, você vai descer do seu quarto, trazer o dinheiro e vai entregar na mão, dizer o que foi e pedir perdão. Não, mãe, eu não tenho coragem não, faz por mim, eu faço não. Você vai ter que fazer mesmo. Ela sofreu, toda hora perguntava, está na hora dele chegar? Não. Mas chegou a hora, quando ela ouviu o barulho do carro, fez, ai meu Deus do céu. Eu também me doeu lá, me colocando no lugar dela. Ele tomou banho, caiu, se aprontou. Quando chegou lá no sofá, ela veio descendo a escada. Pai, tu me perdoa? O que, minha filha? Diz que me perdoa, pai. E chorando, eu tirei esse dinheiro da tua bolsa, mas eu não gastei não, porque a mamãe não deixou. Tu me perdoa, pai. Eu saí de perto e deixei Moisés conversando. E hoje eu dou graças a Deus que ela trabalha como secretária de saúde e ali em Tocantins, e ela tem responsabilidade de uma grande soma de dinheiro.
Mas eu cansei, irmão, eu suei, eu sofri também. Mas caráter é caráter. Se trata de Espírito Santo de Deus que trabalha com a pessoa. Quando ela foi tomar posse lá no governo, e alguém perguntou, mas como foi que o senhor descobriu essa senhora de Pernambuco? Ele disse, 3 anos eu acompanho esta senhora trabalhando nos diversos setores aqui da Secretaria de Saúde. Eu nunca peguei Dona Mísia numa mentira. Eu, glória a Deus, graças a Deus. E meu filho Anderson, seu gerente do sistema Mafre, tirar o primeiro lugar no concurso, porque eles analisaram todos os relatórios do tempo que ele era um simples funcionário e nunca encontraram um dado falsificado. Este é o meu filho. Eu te rendo graças ao Senhor. Mas algumas vezes a gente sofre. Mas é transformados para transformar. Não, meu filho, não tem nada não, não diga nada não. Diz, vamos ensinar a falar a verdade, a ser honesto. A falar o que é bom e agradável a Deus, não é dizer um palavrão, dizer que é isso, menino, oxe. Não, vem cá, meu filho, você sabe o que significa esse palavrão? É isso. Eu espero que você daqui para frente não diga em canto nenhum. Dessa vez você não vai apanhar não, mas da próxima vai. Não mando repetir o palavrão não, manda dizer, porque não devo dizer palavrão. Então, quando nós estamos falando transformadas, para transformar, eu não estou botando grandes coisas, porque quando chegarem as grandes coisas, e se os nossos filhos, nossos netos estiverem fazendo, nós estamos reprovadas. Quando pequenininho, quando alfabetizado, quando vai crescendo. Painho, eu estou gostando de uma menina, tá? E eu quero visitá-la 2 vezes por semana. Meu filho, você só tem 16 anos, você não vai visitar a menina não. 16 anos é para você estudar, levar a sério. Aí ele disse, mas eu estou gostando dela. Muito bem, dia de sábado, das 7 às 9. E ela morava no 2º andar de um prédio assim, e a nossa casa. Aí ele, tá certo. Aí deu o primeiro dia, Anderson volta, 10h30. Você esqueceu que era de 7 às 9, mas painho não estava namorando. É que o pai dela joga dominó e faltou das pessoas para completar, aí ele me botou, isso acabou o dominó agora. Se você tinha uma ordem para cumprir, fosse o que fosse, 9 horas para estar aqui. Vai passar 15 dias sem sair de casa, nem para ver a menina. Dá certo. Transformados para transformar em pequenas coisas, meus irmãos, porque senão quando chegar às grandes, nós não temos força moral, nem espiritual, para ensinar os caminhos do Senhor. Culto doméstico, todos participando. Leitura da Bíblia, oração, estudo da lição da escola bíblica dominical. Tudo passado a limpo dentro de casa. Afinal de contas, nós não estamos criando um filho para nós. Nós estamos criando um filho, uma filha, para Deus usar em qualquer lugar do mundo. Seja como obreiros, sejam como funcionários públicos estaduais ou federais, ou
funcionários internacionais, mas nós queremos que saia um padrão dos fiéis de dentro dos nossos lares. Não que saia qualquer pessoa que depois é demitido por causa disso, por causa daquilo. Não. Os nossos filhos, eles têm que ser o padrão dos fiéis na palavra, no trato, na honestidade, em tudo, para nos dar a alegria e, sobretudo, honrar o nome de Deus. Transformadas para transformar. Sentar para conversar, sentar para explicar o que é a palavra de Deus e as regras da boa moral também, que a Bíblia sempre ensina de uma maneira muito gostosa de se aprender. E a igreja? A igreja é o lugar que os fiéis se juntam, dão profissão de fé, prestam culto a Deus, tornam-se membros da igreja, têm cargos diversos na igreja e é padrão de fidelidade para com Deus. Portanto, a nossa casa, o nosso lar é o lugar de falar bem das autoridades eclesiásticas. Eu me lembro de uma vez que chegou uma senhora lá em casa e chamou a mamãe e a gente tudo atrás, né, para ver o que ela ia falar. E a mamãe, sai daqui. E a gente, menina curioso, né, quer saber das coisas. Aí quando aquela senhora começou a falar, ela disse, minha irmã, aqui na nossa casa é pacto nosso com Deus. Não falamos mal dos nossos pastores nem da liderança da igreja. Glória a Deus. Não se fala. Mal da presidente da MCA, dos diáconos, do pastor, disso, desse ou daquele. Não de ninguém. Aqui nós intercedemos pelos nossos líderes. Oramos por eles, para que Deus esteja sempre ao lado de cada um, fortalecendo. Transformadas para transformar. Ou faz como um garoto lá na nossa igreja mesmo. Bateu assim e disse, ô mãe, esse daí é o senhor tal, é? Que a senhora falou, foi? Que ele tirou o dízimo, foi? Porque criança não pede segredo. É que às vezes a gente pensa, a vida de servo de Deus, de serva de Deus, é muito boa de ser vivida, agora é desafiadora. Padrão dos fiéis, na palavra, no trato, nas boas obras. Minhas irmãs, se nós fizermos este ABC, um dia eu volto para fazer a segunda parte, viu? Porque aí nós estaremos, mas eu desafiaria as minhas amadas irmãs, meus amados irmãos, a sermos o padrão dos fiéis, o exemplo, a partir da família. Nada de mentir, nada de inventar coisa, mas a palavra ser sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Não tem talvez. É só sim ou não? E nós trabalharmos então pela realidade da nossa vida cristã, da nossa vida com Deus, a partir da igreja, como exemplo dos fiéis. No relacionamento, nas relações interpessoais, no tratamento. Havia uma historiazinha que saiu numa revista da MCA, da Mulher Cristã em Ação, da União Feminina, em que uma senhora da igreja chegou na casa de outra para visitar, e então a mãe disse, entre, sente,
eu vou aqui ajeitar uma coisa no fogo e logo eu volto. E então, o menino de 5 anos passou todo o tempo a rodar, aquela mulher sentada na cadeira, ele olhava para ela, ia no outro lado, olhava, ela disse, oxente, menino, o que é isso? Depois ele olhava de novo, ela disse, oxente, o que é? Por que você está fazendo isso? É que a mamãe disse que tu tem 2 caras. Criança faz dessas, né, irmão? Mas transformadas para transformar. É o desafio nosso. Quando acorda, faz a oração, Senhor, me ajuda a ser transformada para transformar. Ser transformada para transformar. E a transformação serão daqueles que são mais importantes na nossa vida, né? Os nossos filhos, netos, sobrinhos, amigos. Que Deus nos ajude. Da próxima vez, eu passo para a parte mais erudita. Mas aí todo mundo tem que tirar 10, não é? Você pega um papelzinho e anote quando você é transformada e depois não transformou.